Bom, qual que é a proposta do nosso curso Jesus versus Religião? É justamente a gente mostrar para as pessoas aquilo de Jesus que se parece com alguma coisa nas chamadas religiões humanas. Isso aqui é um conteúdo, inclusive, que integra a nossa pós-graduação de teologia que a gente dá aqui sobre religiões comparadas. Então, você pode aprender conosco acerca de religiões comparadas, e um conteúdo básico que todo mundo precisa saber é justamente esse conteúdo que eu vou dar aqui no Jesus versus Religião. Veja bem, se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo, seja no ao vivo, seja depois na gravação, que os alunos que têm acesso a esse curso vão poder assistir qualquer dia, qualquer horário. Você que está assistindo ao vivo, você também pode assistir depois, qualquer dia e horário. Você que está aqui, eu pressuponho que se você chegou até aqui, é porque você acredita em Deus. Eu vou partir desse pressuposto, tá? Você é uma pessoa que acredita em Deus. Em você, acreditando em Deus, nós vamos partir do começo. Nós vamos lá no começo de tudo. Vamos lá no princípio. Onde é que está o princípio para quem acredita em Deus? Para quem acredita em Deus, para quem acredita no Deus cristão, no Deus de Jesus Cristo, no Deus que é Jesus Cristo, o início de tudo está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, na primeira página da Bíblia, lá em Gênesis. Acontece a criação de todas as coisas, Deus prepara o universo físico para esta nossa dimensão funcionar, e aí o que acontece? O último passo de todos os processos que Deus faz na criação é justamente a criação do homem, a criação humana. E quando é criado o homem, lá para os antigos, de forma bem pedagógica, bem didática, já foi colocado para eles que o homem seria uma imagem e semelhança de Deus na Terra. Em alguns atributos acerca de Deus, alguns atributos que Deus possui, o homem seria essa imagem e essa semelhança, diferentemente do restante dos animais, diferentemente das outras coisas criadas. Então é como se existisse a criação, aí tem o ser humano acima da criação para poder reger, para poder governar a criação. Aquela primeira geração ali de seres humanos, o projeto inicial é que eles então possuíssem bastante semelhança com Deus, bastante semelhança de características, né, do caráter de Deus, que fossem possíveis caber também no ser humano. Isso daí já estava dado, isso daí já estava legado lá naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento, então, essa chamada criação do homem à imagem de Deus, o que acontece ali em primeiro lugar é que Deus depositou no ser humano algumas energias diferentes dos demais animais. O homem passa a ser uma alma. Uma delas, por exemplo, é do trabalho enquanto cultura. Quando eu falo cultura, eu não estou falando de artes, não, tá? Eu estou falando dos trabalhos que são cultura. Por exemplo, agricultura. É uma cultura de quê? No manejo da terra, prover com que a terra produza alimentos para alimentar a sociedade humana. A cultura do trabalho, tá? Quando eu usar a palavra cultura aqui nessa nossa conversa, vai estar se relacionando ao trabalho. Então, veja bem, quando o homem recebe a cultura do trabalho, o trabalho ele entra no ser humano como uma energia. Deus colocou 3 energias no ser humano, que são as energias primordiais que movem qualquer ser humano. Então, movem a mim e movem a você. Quais energias são essas? A primeira é uma que os animais também têm, que é a sexualidade. Sexualidade é uma das maiores energias que Deus deu para o ser humano. Para quê? Para que ele pudesse ter o impulso da procriação. Sexualidade. Segunda grande energia que Deus colocou no ser humano, o trabalho, a vontade de, através de cultura, através de técnicas,
através de aperfeiçoamentos, o homem pudesse adquirir o próprio alimento, o próprio sustento, trabalhando, tá? E a terceira grande energia que Deus colocou no ser humano é a espiritualidade. Veja que dessas três, nos animais, Deus só dotou os animais do instinto reprodutivo e do instinto de sobrevivência.